Olá pessoal, bom dia, nós estamos aqui para mais um Você em Foco. O nosso assunto de hoje é diversidade. Meu nome é Ismênia Pires, eu sou consultora de RH e antes de mais nada sou uma apaixonada por esse tema da diversidade, que é uma coisa que mobiliza os países e as pessoas atualmente. Falando em mundo global, nós percebemos que estamos cada vez mais próximos da diversidade na nossa comunicação e nos nossos relacionamentos pessoais. E isso sem falar da questão do nosso trabalho. Todas as pessoas que compõem o nosso universo são diferentes. Então, toda vez que a gente vai falar de pessoas diferentes, a gente tem que lembrar que aos olhos dessas mesmas pessoas, nós também somos diferentes. Não só o outro que é diferente, eu também sou diferente para ele. E assim, tudo o que move essa questão da diversidade é um exercício diário. Ninguém aprende isso na escola ou ninguém nos ensina isso. Tem que ser uma predisposição que nós temos e principalmente um respeito imenso pelo outro, que é o ser humano. Aqui no nosso país, nós temos algumas ações, principalmente governamentais, das entidades e das organizações, no sentido de ações afirmativas que possam igualar as condições que deixam as pessoas tão diferentes. Essas ações afirmativas, elas se traduzem em política de cotas, que vocês já conhecem, por exemplo, para a entrada na faculdade, as pessoas negras, que agora está sendo muito discutido, e é um tema muito polêmico. Muita gente me pergunta, Ismênia, mas está certa essa questão da política de cota? Já falei, é polêmico, cada um tem a sua opinião. Mas assim, tem pelo menos um mérito essa questão da política de cotas, é de ter colocado o assunto em cima da mesa e de todos podemos perceber que existe uma diferença muito grande mesmo no nosso país no tratamento e no enfoque da pessoa negra para a pessoa branca. Outra coisa que a gente tem é a questão de reserva de vagas. Reserva de vagas que a gente tem nos concursos públicos para as pessoas com deficiência. Também uma questão muito justa que vocês vão ver mais à frente. Nós temos um país com muitas pessoas com deficiência e, de repente, foi uma medida muito acertada essa também. A ação compensatória. A ação compensatória são algumas ações que as empresas vêm fazendo de colocar em seus quadros pessoas que fazem parte dessa população diversa. E já existem empresas com iniciativa para a contratação de pessoas com deficiência, para a contratação de funcionários negros, com metas internas estabelecidas para isso. Então, essas são as ações compensatórias. Quando a gente fala em diversidade, a gente não pode considerar só isso que a gente está falando aqui com vocês de raça e de condição física. Diversidade tem toda uma questão de diferença. A idade diferente, a condição física, o gênero, se é homem, se é mulher, a questão de religião, o estilo de vida, ideias, a questão de raça que nós falamos, a orientação sexual, cultura diferente e nacionalidade. Hoje, para algumas empresas que têm negócio com outras fora, existem até cursos de como é a cultura daquele país. Como é que você cumprimenta uma pessoa daquele país, o que você come na mesa, como é que se dá essa relação, porque existe essa diversidade e precisa ser respeitada. Muitos negócios de um vulto assim de milhões de dólares, às vezes não dão certo por um detalhe bobinho, que é da questão da cultura de um país diferente do outro. Vamos falar um pouco da questão das pessoas deficientes. Na população mundial, existe uma estimativa de 10%, cerca de 650 milhões de pessoas são deficientes. Isso é uma fonte da ONU. E assim, já se sabe que as pessoas deficientes são mais sujeitas à violência, né, e menos consideradas nos serviços públicos em todos os países. Aqui no Brasil, nós temos 23,9%, quase um quarto da nossa população, praticamente um quarto, que declara ter alguma deficiência. Então, equivale a 45 milhões de pessoas, 45 e 600 mil pessoas deficientes. Isso é um
um informe do IBGE. Então, todas essas pessoas, né, formam como se fosse um outro país, com diversas deficiências. Aqui no Brasil, a deficiência mais comum é a visual. De todas as deficiências que nós temos, mais de 15% desses deficientes possuem a deficiência visual. Depois nós temos a auditiva, a motora, a mental. A maior concentração das pessoas deficientes está na região Nordeste. E nessa região Nordeste, os 2 estados que mais têm pessoas deficientes é no Rio Grande do Norte e na Paraíba, né? A questão do deficiente dentro do mercado de trabalho, atualmente, aqui em São Paulo, pelo menos, é uma questão já resolvida. Atualmente, eu costumo brincar até com o pessoal, eu falo que uma pessoa com deficiência já está empregada, né? Está pela hora da morte, porque não se consegue mais ninguém deficiente para se trabalhar. Quem que dá uma pessoa, a empresa para contratar alguém deficiente para trabalhar hoje em dia, precisa investir na capacitação dessa pessoa, porque as pessoas deficientes que tinham alguma capacidade, escolaridade para o mercado de trabalho estão empregadas. Então, as empresas hoje que precisam contratar até pessoas deficientes para cumprir a lei, estão tendo uma grande dificuldade em identificar essas pessoas no mercado. Uma outra questão que a gente tem dentro de diversidade é a questão de gênero. Hoje, as mulheres são a maioria no mercado de trabalho. Elas são também a maioria com mais escolarização. Já temos mais mulheres advogadas e mais mulheres médicas, né? O problema que a gente enfrenta hoje é que assim, a mulher entra na empresa, a grande maioria das empresas tem um grande número de mulheres na sua base, mas quando vai subindo na pirâmide, essas mulheres vão desaparecendo, ou seja, elas ficam nos cargos operacionais e nunca ascendem aos cargos de chefia. Esse é o maior problema que a mulher encontra. O outro problema é a questão salarial. A mulher ocupando o mesmo cargo, com as mesmas tarefas e as mesmas responsabilidades, ganha menos que o homem. Olha aqui, pelos números apurados, ela ganha até 83%, ela ganha 83% do salário do homem, né? Mesmo tendo uma escolaridade maior, mesmo sendo o maior número de advogadas e médicas. É muito comum a gente estar numa reunião numa empresa e um homem levantar no meio da reunião e falar assim, gente, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo porque eu tenho que levar meu filhinho ao médico. E aí todo mundo fala assim, olha que graça, que pai, né, maravilhoso. Se uma mulher faz a mesma coisa nessa reunião, o pessoal fala assim, tá vendo, já estou misturando o pessoal com o profissional, não dá certo essa questão de mulher com filho, né? Então existe esse preconceito. Mesmo o gestor, quando vai promover, ele tem uma mulher e um homem para promover, quase sempre ele acaba promovendo o homem, mesmo que a mulher tenha apresentado o mesmo desempenho, tenha as mesmas qualificações. É um preconceito muito forte que tem ao nível da mulher e é uma barreira que ela tem que vencer. Isso não é só aqui no Brasil, não. O Obama, que é o atual presidente dos Estados Unidos, olha aqui, em 2009, ele teve que assinar uma lei de igualdade que garante salários iguais nos Estados Unidos para as mulheres. Então, vocês veem que não é uma questão exclusivamente brasileira, a questão do gênero aqui no Brasil. Outro problema que nós enfrentamos de diversidade é a questão da orientação sexual. Atualmente, essa questão da orientação sexual diferente, ou dos gays, do casamento gay, causa a mesma comoção que causava anos atrás a questão do divórcio. Há anos atrás, quando você falava em divórcio, que a moça era divorciada, era um escândalo. E assim, muito polêmico, tinham as pessoas a favor, tinham as pessoas contra, mas era também um assunto polêmico. Hoje em dia, a questão da união estável gay, do casamento gay, causa a mesma comoção, o mesmo burburinho social. Mas acho que assim, é uma tendência que vai crescer e que veio para ficar e que com o tempo vai se estabelecer e as pessoas vão tratar com uma naturalidade maior. No Brasil, a gente tem 18 milhões de brasileiros gays, 10% da população. Esse número 10%, você tem 10% da população mundial tem deficiência, 10%
dos brasileiros são gays, é um número meio místico esse 10 aqui. Ó, 1 em cada 4 brasileiros é homofóbico. Esse é um problema muito sério, porque assim, quando a gente fala de diversidade, a gente fala principalmente de respeito. E a homofobia é assim, o lado oposto, né? A violência, o desrespeito, né, pelo diferente. Eu não gosto, eu não conheço, eu não aceito, então eu vou lá e pratico a violência. Essa é uma questão muito séria no Brasil. O IBGE encontrou, no último censo, 60 mil brasileiros que declararam viver com alguém do mesmo sexo. Isso os que declararam, fora os que não declararam, que deve ter mais gente ainda, né? 36% dos brasileiros não dariam emprego a uma pessoa, mesmo sabendo que ela é mais qualificada se descobrissem que ela é gay. E isso é uma questão muito séria, porque assim, além da falta de respeito, é você não reconhecer a competência e você achar que uma pessoa é só uma coisa. Ela é só gay o dia inteiro, ela não é mais nada. Ela não é profissional, ela não é filho, ela não é irmão, ela não é colega, ela pode ser tudo isso e você respeitar, mesmo que ela tenha uma orientação sexual diferente da sua. Pode ser contabilizado 1.200 mortes violentas e homossexuais nos últimos 12 anos. É isso que tem a ver com os nossos, cada 4 brasileiros, 1 é homofóbico. O exagero dessa homofobia leva a esses atos extremamente violentos. Em contrapartida, tamanha a força das paradas gays que elas passaram a atrair políticos e artistas, todo mundo de olho no pink money, ou no dinheiro dos gays, que tem, na verdade, uma concentração de dinheiro boa, porque assim, os dois trabalham, né, não tem filho para sustentar, não tem escola para pagar, então eles sempre têm um poder aquisitivo maior. Então, de olho nesse poder aquisitivo maior, tanto as empresas como todas as campanhas publicitárias têm uma vertente para este lado, né, ou valorizam de alguma forma os gays. Nos Estados Unidos, a Parada Gay tem o patrocínio de grandes empresas multinacionais que fazem questão de dizer que apoiam o movimento gay para ter do seu lado a admiração desse público. Tá? 30% é o que eles gastam mais do que os héteros, né? 40% estão em São Paulo, né? 14% no Rio, 8% em Minas Gerais e 89% no Rio Grande do Sul. 40% estão no estado de São Paulo, não é na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Senão já vamos começar a falar que São Paulo é a capital gay. 36% são da classe A, né? Então, isso quer dizer, eles têm um poder aquisitivo muito grande. E 47% são da B e 16% da C. Eles têm uma ótima escolaridade também, né? 57% tem um nível superior, 40% médio e 3% ensino fundamental. Essa questão do gay no Brasil, né, do homossexualismo, vem avançando muito na questão das relações, né? O enfrentamento maior, eu acho, que é do público masculino, as mulheres aceitam com maior naturalidade, mas ainda a gente tem muito que caminhar nesse sentido, mas como eu falei no início para vocês, é o mesmo caminho do divórcio dentro do Brasil. Isso vai de uma forma ou de outra entrando, que já está entrando pelo lado político, pelo lado social, pelo lado da saúde. Então, quando todos os temas começam, todas as áreas começam a discutir o problema, ele tende a se resolver de uma forma mais natural. Hoje em dia, dentro de uma empresa, a gente vai falar aqui agora da questão da idade. Dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro de uma entidade, dentro de um órgão público, convivem 4 gerações. 4 gerações com idades diferentes que a gente poderia, assim, dentro do sistema familiar, até substituir pela figura do avô, a figura do pai, a figura do filho, assim, cada um com a sua bagagem de vida, cada um com as suas experiências, cada um com sua bagagem cultural, música, teatro, tendência, né? E todos na mesma organização. Isto, de conviver 4 gerações numa mesma organização, causa um conflito grande e chama a nossa atenção
pela forma como a gente se relaciona dentro da empresa, pela forma que cada um se veste, pela aceitação disso e principalmente pelo aproveitamento do que cada geração tem de melhor. Então, essas gerações são basicamente as gerações que a gente chama de veteranos, baby boomers, geração X e geração Y. Tá? Os veteranos que nasceram antes de 1946 têm características assim, são disciplinados, obstinados, trabalham duro, têm um conhecimento, muita experiência e gostam de ser responsáveis pelo show, a gente fala. Eles gostam de ser. Dentro da organização, eles representariam o dono, ou o conselho deliberativo, as pessoas mais antigas de casa. Os boomers já nasceram de 47 a 64. Eles têm esse nome, boomers ou baby boomers, que são pessoas que nasceram após a bomba atômica, após a Segunda Guerra Mundial. Então, eles tendem ao formalismo, eles não gostam do feedback, mas já que tem que ter um feedback, eles tendem ao formalismo. São otimistas, trabalham duro, têm um conhecimento e experiência, mas têm muito medo, porque eles são filhos da Segunda Guerra. E gostam de parecer responsáveis pelo show. Esses são geralmente os diretores dentro da empresa. Geração X, que geralmente são os gerentes, né? A média chefia, nascidos de 65 a 79, eles preferem que não intervenham no trabalho deles, são céticos, questionadores, têm uma coisa da independência, são muito chegados na mídia e na tecnologia e não gostam de aparecer, mas gostam de controlar as coisas. Eles são aqueles chefes que apresentam o projeto do funcionário como se fossem o deles. Tá? Geração Y, são os nascidos a partir de 80. Essa é a geração que nasceu com aquele chip no pescoço. Né? Adoram uma tecnologia, são todos digitais, né? Eles são muito ligados também na consciência da conexão global, na realização, na diversidade, na colaboração. A tecnologia é uma coisa natural para eles. A dificuldade que a gente tem em lidar com todas essas coisas e, ao mesmo tempo, eles lidam com o iPod, eles lidam com o computador e mais o celular, todos ao mesmo tempo ligados e se saem muito bem. E gostam de fazer parte de show. Essa geração é uma geração que gosta de participar. É o pessoal mais novo da empresa. Agora aqui eu trouxe para vocês um exemplo de quem seriam os veteranos, dois de cada geração. Quem nos veteranos a gente teria aqui o Silvio Santos, né? E o Anos que inventou o microcrédito, o crédito para os pobres. Aqui o Bill Gates, na geração dos baby boomers, e a Xuxa, que seriam os grandes representantes dessa geração. Na geração X a gente tem o Ronaldo e o Luciano Huck, que todo mundo conhece. A geração Y, o fundador do Facebook e o Neymar. Agora, vocês imaginem dentro de uma organização, você é uma pessoa da geração Y, que tem todas as suas crenças, uma forma de se vestir mais despojada, gosta dos brincos, gosta dos piercings, dos cabelos coloridos, tendo que ser entrevistado e aprovado por uma pessoa da geração veteranos. Ou se o seu entrevistador for alguém do baby boomers. Tem que ter uma adequação de linguagem, uma adequação de comportamento, uma adequação de vestimenta, porque senão a coisa não flui. É esse o conflito, o grande conflito que as empresas enfrentam hoje, tem de conviver com todas essas gerações dentro do seu escopo, porque tem que aproveitar o melhor de todas elas, tem que considerar todos esses quesitos, né, e não deixar ninguém de fora. E isso é muito complicado, porque existe muita diferença. Qual que é a solução? Não tem solução, é o exercício diário e o respeito. É isso que uma geração tem que ter pela outra e reconhecer na outra a contribuição importante que cada um pode dar. Vou falar um pouquinho agora para vocês da questão de raça no Brasil. Né? Pelo IBGE, nós somos divididos em brancos, negros, indígenas e amarelos. Quando a gente fala em negros, a gente tem uma subdivisão. A raça é negra, mas aqui dentro a gente tem os pretos e os pardos.
Então, acabou aquela questão de moreninho, de escurinho, que existia em respostas do censo do IBGE. Que cor é a sua? Ah, eu sou moreninho. A gente via diversas, quando você lia as respostas do IBGE, você se deparava com isso. Sou moreninho, sou escurinho, tenho um pé na cozinha. Parece piada, mas não é. Existia esse tipo de resposta. Pelo último censo, feito pelo IBGE em 2010, o grupo formado por negros e pardos superou, né, o número de brancos. Mas a gente desconfia que esse número já era maior há muito tempo. O que existia era assim, uma grande dificuldade do pessoal de raça negra, tanto os pretos e os pardos, se declararem como pretos e pardos, dada a grande discriminação que existia dessa raça. Tem uma enquete que a gente até já fez, já realizou num grupo que eu participava, que é assim, o grande problema da questão racial no Brasil se funde com o da questão social também, porque assim se trata o pessoal negro está na grande maioria na classe D e E. Então a gente teve uma enquete que a gente realizou que a pergunta era: o branco pobre é quase negro e o negro rico é quase branco? Quase, porque não chega a ser. Mas então junto com a questão racial vem a questão racial e social, que estão sempre atreladas. Ao longo da história, a crença na existência de raças superiores e inferiores, esse racismo foi sempre utilizado para justificar a escravidão ou o domínio de determinados povos sobre os outros. Foi o que aconteceu na Segunda Guerra entre alemães e judeus, por exemplo. Dentro de um campo de concentração, mesmo o pessoal que estava no campo de concentração se dividia, não era uma coisa unida. Então tinham lá os grupos separados de ciganos, de judeus, de gays, né? E todos esses grupos totalmente separados dentro de um campo de concentração, sofrendo as mesmas atrocidades. Nem nas atrocidades eles conseguiam se unir, dada a grande diferença que existia entre eles, ser uma grande barreira para que eles ultrapassem. Aqui está a distribuição, né, da influência da cor da população brasileira, que aí traz para a gente pretos 7,61 e pardos 43,13, contrastando com os brancos 47,73. Ainda a gente tem a amarela e a indígena. Então, o que a gente constata é que a influência da cor ou raça na vida é reconhecida por 63,7% das pessoas que participaram do censo. O trabalho é citado como a situação mais influenciada por cor ou raça. A situação de trabalho, de inclusão das pessoas negras no trabalho é muito grande, é muito forte nesse país. Olha lá, 96% dos entrevistados afirmam saber a própria cor ou raça. Agora isso vem mudando, agora todo mundo está buscando essa maior valorização. A maior desculpa sempre que as pessoas têm para não contratação, o gestor tem para não contratação de uma pessoa negra, de um estagiário negro, é a questão da educação formal. Ele tem um gap na formação, ele nunca pôde estudar em escola, né, de primeira linha. Sempre é essa, mas isso acaba agora diminuindo porque todos esses programas governamentais de incentivo a esse pessoal a ir para a faculdade, ProUni, todos esses que vocês conhecem, está mudando essa questão. Quando você entra num shopping, né, nesses últimos shoppings que tem inaugurado aí, que são maravilhosos, super chiques, né? Se fosse uma questão só de educação, estaria resolvido, porque ninguém precisa de muito estudo para vender sapato, né? Tem que saber o número de sapato, tem que ter um bom relacionamento, mas não precisa ter uma formação de escola de primeira linha para se vender sapato. Dificilmente você vê um vendedor negro, uma vendedora negra trabalhando num shopping desse. Isso é só para mostrar para vocês que existe sim um preconceito racial ainda muito forte, que no Brasil ele não é aberto como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você sabe que a questão racial é forte e você sabe quem é o seu inimigo, porque é declarado, o racismo é declarado. Eu não gosto de você porque você é branco, eu não gosto de você porque você é negro. Aqui no Brasil, o preconceito é muito velado.
Então, a gente não sabe contra que inimigo lutar. Então, a questão aí fica mais difícil. Tá? De qualquer forma, quando a gente pensa na questão da diversidade, hoje, o que é mais importante para a gente é pensar que essa geração aqui, como em todas as outras anteriores, sempre constrói a próxima geração. E que a gente tem que deixar um mundo mais justo para a geração que vem, né? Então, a gente tem que sempre buscar maior diversidade nos diferentes âmbitos da sociedade, em todos os âmbitos da sociedade. A gente tem que viver a diversidade como um valor. Ser diverso é um valor para mim. Eu não tenho essa relação preconceituosa com as pessoas X, Y, Z. Ninguém nasce assim, é uma coisa que você tem que exercitar, é uma coisa que você tem que aprender. Eu não suporto tal cultura. Leia um pouco sobre aquela cultura, veja o que você se identifica com ela, para buscar. Se não consegue mesmo, pelo menos a relação de respeito, isso tem que acontecer. A outra coisa é deixar um mundo, como eu falei, mais diverso e respeitoso, como se fosse um legado para as futuras gerações. Porque um mundo assim vai ser muito mais fácil para eles viverem, vai ser um mundo muito melhor para se viver. E a última questão, que é cultivar o respeito em todas as nossas relações. Isso vai ser uma grande coisa para todo mundo, e a diversidade, quando ela vier para nossas vidas, ela vem para valer e vem para ficar. E vai fazer de nós não só profissionais melhores, fará de nós seres humanos melhores, porque tem um valor muito grande que é o respeito ao outro. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, pedir para vocês olharem com carinho para a questão da diversidade. Isso vai fazer que vocês sejam mais felizes e participar mais desse nosso mundo tão louco, com tanta coisa para a gente se preocupar. Então, a diversidade vai nos ajudar. O diverso é sempre mais forte do que aquilo que é igual, porque cada um contribui com a sua experiência, com a sua carga de vida. Então, se eu tenho um problema para resolver e a minha equipe é diversa, cada um vai trazer uma solução diferente para mim. Se tiver um problema para resolver e todo mundo for igual, todo mundo vai buscar a mesma solução, tá? Até o nosso próximo encontro. Foi ótimo estar com vocês. Muito obrigada.